Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Estamos mais uma vez na casa de Maria Eulália, na noite de segunda, para fazermos as nossas reflexões. E hoje, quem nos vai oferecer a oportunidade é o nosso irmão Carlos, e ele traz o tema felicidade, para que a gente possa aproveitar esse momento. Seja bem-vindo, Carlos, é com você agora. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de conversar através da internet no ano passado, ano retrasado. Tivemos um momento de reflexão, foi muito agradável, pelo menos para mim, né? E hoje eu trago esse tema, que é um tema extremamente antigo e extremamente atual, que é a felicidade. Acho que não existe nenhum sentimento que esteja presente na nossa vida desde os primórdios, né? Desde antes de Moisés, que não tenha uma pessoa que não tenha o sonho, o desejo da felicidade. Por que isso? Porque nós fomos criados para sermos felizes. Mas, no momento que a gente começa a seguir o nosso caminho, a nossa trilha, nem sempre nós escolhemos as melhores direções, nem sempre seguimos as estradas retas de que Jesus falava, optamos pelas portas estreitas, né? Então, essa possibilidade da felicidade acaba sendo algo mais trabalhoso, mais longínquo muitas vezes. E em tempos tão difíceis, né, tão trabalhosos, como estamos vivendo hoje, tão desafiadores, vamos dizer assim, dá-se a impressão que é mais complicado ainda desenvolver a felicidade na nossa vida. Não é verdade? Dá-se a impressão que é algo extremamente longínquo de nós, porque são tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantas situações, mas, segundo o Divaldo, nós nunca tivemos uma vida tão boa quanto estamos tendo agora. Veja que interessante. Vocês já haviam pensado nisso? Nós nunca tivemos um momento, uma encarnação tão boa, tão, vamos dizer assim, elevada, como nós estamos tendo agora, com tantas oportunidades. Porque a violência sempre existiu. A violência, aliás, no passado era muito mais frequente do que é hoje, né? As bebidas, os vícios, isso são coisas que sempre existiram, sempre. Os assaltos, os roubos. Então, tudo aquilo que hoje nos amedronta, tudo aquilo que nos causa receios, são coisas antigas, não tem nada de novo nisso. Acontece que nós temos uma consciência diferenciada hoje. Hoje a gente vamos dizer assim, essa virtude que a gente está construindo gradativamente, a virtude da compaixão, por exemplo, faz com que nos tornamos mais sensíveis. As coisas nos tocam com maior facilidade. Então, quando a gente vê alguém assassinar alguém, aquilo para nós já é algo que não é concebível. Provavelmente, há 1.500 anos atrás, por exemplo, talvez nós estivéssemos matando alguém. Mas hoje mudou isso. Então, quando a gente fala em felicidade, a gente precisa realmente relacionar, ter uma referência do que é felicidade. Vocês já pensaram para vocês o que é felicidade? O que te faz realmente feliz? O que te toca o coração, que te dá aquela alegria existencial? Porque não adianta nada eu falar que eu quero ser feliz se eu não tenho uma concepção do que é felicidade. Se eu não compreendo o que é ser feliz. E nós, espíritas, com todo o manancial de informações que temos um caminho seguro para sermos felizes. Através de Jesus, seus ensinamentos, através de Kardec, que trouxe um caminho, assim, um cabedal de informações, que se nós colocarmos em prática, passarmos a vivenciar essas informações, a nossa vida vai ser muito melhor, a nossa compreensão vai ser melhor. Então, eu criei rapidinho uma timeline, né, uma linha do tempo, do que é ser feliz durante os tempos. Se a gente perguntasse lá para Moisés, lá atrás, Moisés, o que é ser feliz?
provavelmente ele falaria que vai ser feliz aquele que seguir os 10 mandamentos, né? Respeitar a Deus, amar, não roubar, não matar, não adulterar, provavelmente vai ser isso. Se a gente caminhar um pouco mais, chegar a Sócrates, o que Sócrates falava sobre felicidade? Felicidade passa pelo autoconhecimento. Felicidade passa por justamente trabalharmos em nós, ressignificarmos em nós esse lado ignorante que trazemos. Não ignorante no sentido de violência, de palavras ásperas. Não, violência, a ignorância no sentido de não conhecermos as leis divinas. Porque estamos dando conhecimento agora das leis divinas. Eu vi o nosso irmão falando que estão estudando o Livro dos Espíritos. A terceira parte são das leis morais. Então, justamente, é fantástico esse trabalho. É excelente, é importantíssimo. Porque, vejam, qual a necessidade que a doutrina teria de ter publicado aí as obras? Kardec publicou 5. Né? Ele codificou, são 5 obras de Kardec. Mas quantas 1000 obras nós temos a mais que Kardec? Divaldo, Chico, Rossandro, Hermínio de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda. A quantidade de obras que nós temos, qual a finalidade dessas obras? É simplesmente ler? É simplesmente para ter vamos vender, o espírita é aquele que tem um nível de instrução maior, né? Sempre que o IBGE sai esse tipo de colocação, né? É para a gente ler? Não, é justamente para que a gente possa colocar isso na nossa vida e fazer com que a gente siga o melhor caminho dentro das nossas condições. Então, Sócrates, o autoconhecimento para ele era a base de tudo. Lembrando que Sócrates era uma pessoa que não tinha nada, era paupérrimo, não tinha condições a vida dele era uma vida sem, economicamente falando, era uma vida muito pobre, mas uma moralidade altíssima, tanto que ele faz parte da codificação das obras, né? Tanto ele quanto Platão. Se a gente perguntar para Aristóteles, Aristóteles, para ser feliz, o que eu preciso fazer? Aristóteles responderia que era necessário desenvolvermos o quê? Virtudes. O virtuoso ser virtuoso é o primeiro caminho para sermos felizes. E ele diz de uma forma muito, muito, muito interessante, que ele diz assim que a felicidade é a finalidade da ação humana. Vejamos que nós estamos falando de 300 e poucos anos antes de Cristo. Essa é a conversa hoje de consultórios de psicologia. Que se trabalha. Nós temos psicólogo aqui que pode nos auxiliar nesse aspecto, né, Bruno? Hoje, o que se fala da questão da autovalorização, da autoestima, de trabalhar, de buscar resolver essas questões, Aristóteles colocava lá 350 anos de Cristo. E aí, se a gente continuar o caminho, se a gente for lá passar agora por Jesus, para Jesus, o que seria ser feliz para Jesus, na opinião de vocês? Se você chegasse com essa oportunidade, né, como muitos tiveram, de encontrar com Jesus, falando, mestre, o que é necessário para que eu me torne uma pessoa feliz? Com toda certeza, Jesus nos lembraria do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte ele traz todo um ensinamento, todo um direcionamento para uma vida mais feliz. Ele diria o seguinte: é ter um temperamento feliz, ser humilde buscando recompensa de Deus e não dos homens. Ser sensível, chorar confiando no consolo de Deus. Ser manso, com paciência para conseguir tudo no tempo certo. É ter atitudes felizes, justiça, não se conformando com o que está errado. Misericórdia, colocando-se na situação do próximo. Pureza, não se deixando contaminar. É ter relacionamentos felizes, como pacificador diante de conflitos, amenizando problemas. Vencer a perseguição, sabendo que Deus está vendo tudo. Suportar a injúria, confiando
de que isso nos assemelha sempre a Jesus, né? A felicidade ensinada por Jesus supera as circunstâncias. E veja o que Jesus coloca, né, nessa forma com que eu trago, né? Eu não tive essa oportunidade de conversar com ele para ver se ele me endossava tudo isso aqui, mas eu acredito que sim. São tudo coisas plausíveis, são tudo coisas do nosso cotidiano. Quantas vezes a gente vê uma discórdia e, ao invés de tentar amenizar, a gente vai e joga gasolina na fogueira? Quantas vezes a gente vê uma situação errada e, ao invés de sermos corretos, sermos justos, nós somos coniventes? Porque é o filho, porque é o marido, porque é a esposa, é o parente que está fazendo algo errado. São situações do nosso dia a dia, não tem nada de diferente isso. Acontece que a gente não tem o hábito de se observar. Aquela questão do vigiar e orar é fundamental. Porque toda vez que eu estou vigiando a minha forma de ver, a minha forma de analisar as coisas, de falar, de reagir às situações, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou buscando utilizar a virtude do discernimento. E não existe melhor maneira de você acionar o livre-arbítrio do que você agir com discernimento. Não existe outra forma mais segura. Quando eu começo a estudar, como o livro dos André Luiz, o livro dos Espíritos, quando eu começo a entender isso, e eu começo a pautar a minha vida baseado nisso, porque nós não somos espíritas? Somos ou não somos? Então, aqui tem alguém que não acredita em reencarnação? Tem alguém? Então, silêncio quer dizer que tem, ninguém acredita. Todo mundo acredita em reencarnação. Todo mundo que sabe que somos espíritos imortais. Não sabe? Então, por que nós não vivemos seguindo o que Kardec nos trouxe? Nós vivemos de uma forma equivocada muitas vezes. Nós achamos que somos um corpo que tem um espírito, quando na verdade nós somos um espírito que estamos num corpo. Então a vida que nós devemos ter, devemos buscar desenvolver, é a vida espiritual, independente de estarmos na matéria. Essa é a forma correta de enxergarmos as coisas. Aí começa a nossa felicidade. Porque eu paro de dar valores às coisas materiais. Eu paro de dar valor àquilo que é passageiro. E começo a trabalhar o quê? O que é infinito. O que vai me acompanhar por toda a existência do espírito. Então, quando a gente começa a analisar essa questão da felicidade, é muito importante nós termos uma concepção do que é a felicidade. E Kardec, ele nos traz uns ensinamentos através da doutrina, lembrando uma coisa que eu sempre falo isso nas reflexões que eu procuro trazer. Kardec não era espírita. Ele era espírita? Ele se tornou espírita depois do Livro dos Espíritos. Então, por isso que ele faz as perguntas do jeito que ele faz. Ele quer saber tudo nos mínimos detalhes. Ele pergunta, aí ele complementa a pergunta e ele faz. E os espíritos, com a paciência, com a amorosidade, respondem a todos os questionamentos da melhor maneira possível. Porque ele também não tinha noção do que estava acontecendo. Ele, como pesquisador, como cientista, como a gente sabe, ele também estava buscando essas informações. Era necessário para ele dar continuidade à obra, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. Era necessário que ele tivesse o quê? O conhecimento mais amplo possível, tivesse uma concepção ampla do que é essa relação matéria-espírito, do que é essa relação da vida imortal, do espírito imortal. Por isso que ele faz. E Kardec nos deixou um ensinamento, um livro muito interessante, que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Será que vocês conhecem? Vocês conhecem esse livro? Conhece, Romildo? Dá para ler. Passo a passo para a felicidade. Conhece esse livro de Kardec? Passo a passo para a felicidade? Quem já leu esse livro? Ninguém leu esse livro?
Não é possível. Outra capa, né? Mas esse vocês já leram. Já leram? Pois é, quando a gente começa a ler o Livro dos Espíritos e começa a ter uma compreensão de colocar as perguntas nas nossas vidas, o que isso tem a ver comigo? O que essa questão fala para mim? Eu começo a construir uma nova vida. Eu começo a construir um novo tempo na minha vida. Porque, vejam, o termo felicidade está presente no Livro dos Espíritos mais de uma centena de vezes. E não é Kardec que pergunta sobre felicidade, são os espíritos que falam sobre felicidade. Na questão 113, que é onde os espíritos puros, qual que é a destinação do espírito puro? É a felicidade plena. Não é isso? Eles vivem uma felicidade plena. Muita gente não gosta muito dessa questão porque diz que continuam trabalhando, né? E a pessoa gostaria de ter uma felicidade plena sem precisar estar trabalhando. Mas o trabalho é diferente do trabalho nosso do dia a dia. Esse trabalho que foi colocado, o nosso irmão colocou, é a questão da lei de cooperação, que é aquilo que Jesus veio fazer aqui. Jesus veio fazer o quê aqui na Terra? Ele veio cooperar conosco. Ele sabia mais, sabe mais. Ele veio fazer o quê? Veio trazer o seu conhecimento, a sua amorosidade, justamente para que a gente tivesse condições de estar hoje, já estando vivendo de uma forma melhor do que a gente vivia no passado. Então, quando começamos a ler o livro dos Espíritos, por exemplo, quem escolhe as provas quando nós vamos reencarnar? É Deus que nos coloca as provas? Quem que coloca? Quem escolhe as provas? Somos nós. Isso muda alguma coisa na nossa vida? Hã? Muda tudo, muda. Porque por que eu vou reclamar de algo da minha vida, de uma situação, se sou eu que escolhi passar por aquilo? Que é a necessidade que eu tenho de superar aquelas arestas, aquelas más inclinações que eu vim trazendo de outras encarnações. Então, quando eu começo a refletir sobre isso, eu começo a mudar a minha forma de ver as coisas. Eu começo a entender que nós fomos criados simples e ignorantes, mas qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso dever e o nosso direito em relação a isso? É de sermos felizes. Nós somos criados simples e ignorantes como todo mundo, mas com um objetivo muito claro de chegarmos à felicidade. Então, a doutrina nos traz isso de uma maneira muito tranquila. E quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala meu reino não é deste mundo, que tem um texto belíssimo, belíssimo, chamado Ponto de Vista. Vocês já leram? Então, lembram desse texto? Kardec coloca de uma forma muito, muito interessante, ele diz assim, que quando nós temos a certeza, a convicção de que a nossa vida é a vida espiritual, de que a verdadeira vida é a vida espiritual, o nosso ponto de vista em relação a tudo muda. Porque eu começo a trabalhar. Então, a dificuldade que eu tenho é o bem e o mal sofrer, não é? O que é o bem e o mal sofrer? Eu posso sofrer bem ou posso sofrer mal, não posso? Vou passar por um problema, uma dificuldade. Se eu compreendo que aquela dificuldade está dentro do meu currículo, para que o meu crescimento, que é necessário que eu passe aquilo, que eu não me rebele, que eu aprenda com aquilo, que eu ressignifique aquilo na minha vida, não muda o peso do problema? O que vocês acham? É muito interessante quando a gente começa a ver as parábolas de Jesus. Então, quando a gente viu aqui, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Platão, a mesma também, quando a gente começa a ver a fala de Jesus, a gente vê que não são coisas perdidas. Não, é tudo junto. Porque são trabalhadores do Cristo. Quando Jesus fala que é necessário, que é importante que nós construamos a nossa casa sobre a rocha, o que ele está querendo dizer com isso?
Essa é uma questão de engenharia, muito simples, né? A gente vê na televisão, lá no sul, Santa Catarina, Petrópolis, os caras constroem a casa onde? No barranco. Vem a chuva aí, leva a casa embora. Se as casas são construídas na rocha, o que, que acontece? Vem a chuva, bate, bate, treme, mas a casa fica lá. Não é isso? No sentido de Jesus, construir a casa sobre a rocha é desenvolver as virtudes em nossas vidas. Porque quando eu desenvolvo virtudes, Aristóteles, quando eu me torno uma pessoa virtuosa, eu vou deixar de passar pelas dificuldades, eu vou deixar de. Vão chegar até mim problemas, dores. Vão chegar, vão, mas vão chegar e vão passar. Não vão fazer com que a minha casa esteja construída na superficialidade, no areião, que vai ser levado embora. Aí que a gente começa a entender o que é ser feliz. Realmente é trabalhar isso dentro de nós. Quando eu tenho uma postura orgulhosa e eu começo a identificar esse orgulho em minha vida, e isso já não me deixa mais feliz. E aí eu começo a trabalhar, colocando em lugar do orgulho, colocando o quê? A humildade. Então, nas minhas atitudes diárias, quando eu vou ser orgulhoso, eu lembro, acende aquela luzinha da consciência, olha, você está sendo orgulhoso. Eu começo a trabalhar o quê? A humildade, devagarinho. O que isso vai me gerar? A verdadeira felicidade, que é a felicidade do espírito. Porque eu estou realmente me transformando, eu estou realmente ressignificando a minha vida. Kardec coloca de forma muito clara felicidade atual e futura. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Para a vida material, questão 922. Para a vida material, é a posse do necessário. Para muitos, é a posse do supérfluo, inclusive, né? Para os homens, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham? Hã? Relativo, né? Não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é possível sermos felizes. A questão do trabalho. Qual que é o limite do trabalho? É o limite das forças. Qual que é o limite da felicidade? É o limite que a gente já consegue ser feliz, que a gente já busca realizar isso em nossa vida. É preciso sermos felizes no pouco para um dia sermos felizes onde? No muito. Nas pequenas coisas, na forma com que a gente trata a pessoa, na forma que a gente lida conosco, primeiramente, porque não existe forma de sermos amorosos se a gente não se amar. Não existe forma de sermos caridosos se não formos caridosos conosco. Se eu realmente ficar me cobrando que eu sou o perfeccionismo, que não cabe, eu não estou sendo caridoso comigo. Eu não posso ser relapso. Né? Mas eu não devo me julgar, eu não devo me condenar, me punir, porque eu sou um ser que foi criado ignorante, simples. Mas hoje, com a doutrina, a gente tem condições de caminhar realmente muito mais rápido do que a gente não tinha antes. Porque antes da doutrina espírita, as religiões eram o quê? Era de salvação. Você ia na igreja, no templo, para se salvar. Não é isso? Até hoje, muitos irmãos ainda fazem esse trabalho. Com a doutrina espírita, o convite é o quê? É a autoiluminação, a autotransformação, o autoconhecimento que Sócrates coloca. Então faz toda a diferença em nossas vidas. E a gente começa a analisar o que Jesus falava, a forma com que Jesus agia. Ele é o nosso modelo, não é? Não é nosso guia. Quem que a gente, então, deve, vamos dizer assim, copiar? Se ele é o nosso modelo, é ele que nós deveríamos copiar. Né? E Jesus falava de uma forma muito amorosa. Nas parábolas, a gente identifica questões assim, que são muito próximas do que a gente vive. Por exemplo, na parábola do semeador, durante muito tempo a gente focou no semeador, né?
O semeador saiu a semear. Aí caíram sementes na terra, na beira da estrada. Caiu sementes, deixou sementes cair sobre o pedregulho, terra com pedra. Depois um espinheiro. Depois uma terra já mais trabalhada. Depois essa terra produziu muito mais produções. Vejam, esses somos nós. Nós temos momentos nas nossas vidas em que nós somos a terra da beira da estrada, que vamos viver de forma superficial, né? Em que qualquer coisa leva a nossa fé embora. Nós temos momentos em que nós somos a pedra, o terreno com pedra, que é necessário retirarmos o orgulho, o egoísmo das nossas vidas, que são as pedras, para fazermos com que essa terra fique boa, seja produtiva. A mesma coisa com o espinheiro. Quantas vezes nós não somos espinheiros? Hoje, por exemplo, eu sou espinheiro. Hoje eu estava de espinheiro, né, Arnazzi? Não estava de espinheiro? Eu já estava de espinheiro, mas já estou melhor. Já viu? A palestra já está, não sei para vocês, mas já está me ajudando. Né? Já vou conseguindo arrancar esse espinheiro fora. E aí, quando nossa terra estiver produtiva, quando nós aqui já temos condições de produzir, a semente que cai em nossas vidas produz 30, 50, 100 vezes mais. Porque eu saio da casa espírita com outro olhar, com outro sentimento, uma outra forma de acolher as pessoas, sem querer julgar ninguém, sem querer comparar. É trabalhoso isso, mas a gente já consegue fazer isso. E tem uma outra parábola de Jesus, que é muito interessante também. Todas são, né? Mas assim, a grande ceia, vocês lembram dessa parábola? Em que o Senhor preparou uma grande ceia e mandou os servos buscarem as pessoas. Pode ser. Hã? Isso. E aí, e aí vieram, os primeiros foram chamados. E depois ele mandou chamar mais pessoas. E para encerrar, chamou mais pessoas ainda, né? Os primeiros que foram chamados através do quê? Através do amor. Deus chama todos primeiro através do amor. Mais um foi ver a junta de cavalos, outro foi para a lua de mel, né? Alguns aceitaram. Aí os segundos que foram chamados através do quê? Através da dor. Quando começam a ter algum problema, alguma dificuldade. Então a pessoa é convidada a ir até o Pai, para quê? Para compreender o que está se passando, né? E aí gradativamente diluindo essa dor. E o terceiro são chamados são aqueles que vão até o Pai através do quê? Do sofrimento. Quando o sofrimento chega num ponto tão grande que a rebeldia deles se torna menor do que ele, e aí eles voltam ao Pai. Nessas duas parábolas, tem duas coisas que eu particularmente acho muito interessante. E mostram justamente o amor de Deus para conosco. Vejam que em momento algum o semeador deixou de semear, independente do terreno. Ele semeou em todos os terrenos. Ele semeia em todos os terrenos. Quem que não vê a semente? Quem não está preparado. Quem que não aproveita a semente? Quem não deseja, quem não está preparado, quem não quer aproveitar a semente, quem não quer fazer essa semente crescer na vida. Na parábola de Judas, que nosso irmão fez a palestra semana passada, vejam, os que foram convidados pelo amor, os que foram convidados pela dor e pelo sofrimento, tiveram alguma diferença na mesa? Todos foram convidados para o mesmo banquete. Todos foram convidados para experimentar as mesmas, tudo aquilo que foi dado para um, foi dado para o outro, que são as virtudes. Então, nos tornarmos virtuosos é nos aproximarmos de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o que acontece conosco? Nos tornamos luz. A centelha nossa brilha muito mais e a felicidade passa a tomar conta da nossa vida. Francis Bacon, que viveu entre 1500 alguma coisa e 1600 alguma coisa, era um inglês. Ele tem uma frase que
que tem muito a ver conosco. Ele dizia assim, que conhecimento é poder. O que vocês acham dessa frase? As longas dos executivos, né? Pois é. Aqui, é interessante que quando pegam as frases, nem muda o sentido, né? Benjamin Franklin criou aquela, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Mas não era para o lado comercial, porque ele era reencarnacionista, era tinha uma outra, vamos dizer assim, uma outra pegada a frase. Ele queria dizer que era importante aproveitar o tempo, né? Não deixar o tempo passar sem aproveitar para crescer como pessoa, né? Mas aí já pegaram e já mudaram, né? Que trabalha cada vez mais. O tempo é dinheiro, vamos trabalhando, trabalhando. Essa frase. Até do sol. Hã? Isso é uma posição até do sol, lá atrás. Sim. Quando falaram aqui de conhecer, né? Sim. Conhecer. Então, quando a gente pensa que conhecimento. Manda, sabe? Então, mas veja, quando eu tenho o conhecimento ao meu favor, eu não tenho o poder de mudar a minha vida. Quando eu tenho esse conhecimento aqui, ó, Livro dos Espíritos, eu tenho o Evangelho, eu tenho o Livro dos Médiuns, eu tenho Céu e Inferno. Vocês já leram Céu e Inferno? Exemplos maravilhosos para a nossa vida. São lições importantíssimas, exemplos vivos de como devemos e não devemos nos comportar nessa encarnação que estamos passando. Os conhecedores que conhecem, mas não praticam. Pois é, então não tem o poder. Então não tem o poder. Porque o poder é justamente de usar o conhecimento. Jesus dizia, conhecerei a verdade, e a verdade, mas é só o conhecer? É o vivenciar que faz a diferença. Então eu tenho conhecimento, e eu tenho esse conhecimento se torna um poder na minha vida em quê? Em modificar, seguir o caminho que eu desejo seguir. E nós, como espíritas, é importantíssimo lembrarmos disso. Nós não somos melhores nem piores. O nosso compromisso é um compromisso mais sério, mais grave, porque nós conhecemos realmente a verdade. Nós temos tudo baseado nos ensinamentos de Jesus. Nós temos essa comunicação, plano, matéria, espírito, espiritual, material, que nos traz informações privilegiadas, vamos dizer assim, né? Que não tem nada de privilegiado, mas nos traz essas informações que podem nortear o nosso caminho. Então, a felicidade, meus irmãos, ela passa muito por isso, da gente trabalhar em nós o autodescobrimento, como Joana de Angelis sempre coloca em vários de seus livros. E ela explica, ela ensina de uma forma muito, muito tranquila, nesse livro aqui, ó, Refletindo a Alma. Ela diz assim, no primeiro parágrafo, o autodescobrimento é, neste momento, uma condição básica. Assevera ser este o grande desafio contemporâneo para o homem, o autodescobrimento. Eu falava à minha mãe assim, a pessoa precisa se conhecer, né? Ela falava, mas eu não conheço. Não, mas só precisa saber. Ela, não, eu sei o que eu gosto, a hora que eu gosto de dormir, eu gosto de... Não, mas não é isso, mãe. Não, mas eu me conheço bem. Eu falei, tá bom, então não vou falar nada, né? Já se conhece, está resolvendo o problema. Né? Então, essa necessidade de nos conhecermos, de interagirmos com as nossas potencialidades e com os nossos desafios, com os nossos equívocos. Ela coloca aqui, o primeiro passo para o trabalho do conhecimento é começarmos de onde estamos. Porque a gente tem muita pressa, né? A gente quer vir na casa espírita e, se possível, já estar santo, já a semana já está com outro nível, uma outra... Essa é um pensamento que muita gente tem. Ah, estou indo na casa espírita, agora estou indo na igreja, está tudo resolvido. Será? Não, né? Ao contrário, né? Porque aquele que mais sabe, mais será o quê? Pela consciência. Então, isso significa olharmos para a nossa realidade como ela é, aceitando-nos sem culpa e sem compactuar com nossa inferioridade. Também devemos evitar ficar fugindo através de justificativas a respeito do nosso passado ou expectativas vazias. É só esse pedacinho que tem que ler, tá? Fica tranquilo. Do futuro. É importante reconhecer que o passado está gerando frutos no presente
e que o futuro aponta para novos ideais. Mas isso tem de ser feito de forma equilibrada, sem esquecer que o trabalho se faz nesse instante, com a realidade atual. Bom, eu vou retornar à pátria espiritual? Todos nós vamos, né? De que forma eu vou retornar para lá? Vai depender da forma que eu trabalhar, do que eu usar o meu tempo. O tempo é de Deus, é um empréstimo. Da melhor maneira que eu usar, vai ser a forma com que eu vou retornar para o lado de lá. Bem ou estagnado, né? Procuravas o pior e encontrastes a ti mesmo. Essa afirmação, profetizada por Nietzsche, levou Jung a refletir que é impossível fugir de si mesmo. Então, a fala do Tiririca, né? Que é aquela, ele fala assim: eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. É uma realidade, porque você pode estar na Polinésia Francesa. Se você não estiver bem com você, não vai resolver nada. Você está num lugar lindo, maravilhoso, comendo bem, mas você, como é que está com você? Não vai estar bem, né? Então, reconhecer-se como um ser inteiro, com todas as suas características, dificuldades e potenciais, é o primeiro passo para essa nova mudança na nossa vida. Trabalhar o autodescobrimento, a nossa autoiluminação. Abrir-se para a mudança, para a superação de si mesmo e viabilizar o crescimento pessoal é o segundo passo. Esta é a finalidade do autoconhecimento: conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Joana de Anjos. Então vejam que tudo passa por dentro de nós. Não existe nada de fora. Aquela história de que eu estava na praia, eu e Jesus, tinha 4 passos, aí de repente nos momentos mais difíceis só tinham 2 passos, aí era Jesus que estava me carregando nos braços. Jesus vai te orientar. Agora, a tua parte é você que tem que fazer. Ajuda-te que o céu vai o quê? Vai te ajudar. Se você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. E depois não adianta se rebelar contra Deus, se rebelar contra Jesus. Não adianta. Porque tudo começa naquilo que eu consigo mudar. E o que eu consigo mudar é o quê? Eu consigo mudar você? Você? Consigo mudar você? Eu consigo mudar quem? Somente eu. Muito esforço aí. Olha, estou precisando. Muito esforço, cara. Hoje, chegar em casa lá, o milho vai estar colocado no chão. Vou ver se eu uso aquela joelheira de vôlei que tinha para amortecer. Para poder... Ela é boazinha. Vai fazer isso, não vai, né, agora? Então, meus irmãos, quando a gente começa a pensar realmente que nós temos um manancial de informações fantástico em nossas mãos, que a gente tem conhecimento dos fatos, tem conhecimento do que fomos, de onde viemos, do que estamos e para onde vamos. A felicidade é presente na nossa vida de uma forma relativa, mas é constante. A felicidade de ser caridoso, de ser amoroso, de acolher as pessoas. Aqui na casa espírita, por exemplo, sempre que chega uma pessoa, você falou no domingo que tem um trabalho com as famílias, nas crianças, nós somos numa casa espírita lá no Jardim Moarama, Altos da Glória. Eu brinquei com o André que um pouquinho mais você chega no Morro de Santo Antônio, São Jerônimo, perto da Chapada, que é 1 quilômetro e pouco para lá do Vantuil de Freitas. Para quem conhece o Godiel Vantuil, já é longe o Vantuil. Né? E a gente recebe no domingo, a gente recebe 70, 80 crianças lá. E crianças, na sua maioria, filhos de evangélicos, que os pais mandam para a evangelização. Mas por que mandam? Porque são bem acolhidos, são amorosos, são recebidos com amorosidade, como devem ser as crianças que são recebidas aqui também. Isso nos traz felicidade. É a gente conseguir florescer onde Deus nos plantou, dentro das nossas potencialidades. Não deixarmos isso de lado. Segundo Rossandro Klingen,
O inferno é o ócio. O ócio é o verdadeiro inferno. Aquela pessoa que acha que não vai fazer nada, que não quer fazer nada, que não, se nega a participar de qualquer coisa, tem condições de fazer. E por que ele tem razão nisso que ele fala? Porque quando essa pessoa voltar para o lado de lá, e ela realmente passar no dia do juízo final, que a consciência dela passar em revista, e ela ter noção de que ela podia ter feito muita coisa, em benefício dela, principalmente, e ela não fez, a consciência dela vai pesar demais. Aí vai dar uma pressa nela reencarnar, né? Ah, agora eu já sei, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu quero reencarnar agora. Aí tem uma fila, segundo o Divaldo também, de mais ou menos 18 ou 20 bilhões de espíritos. Pega a fila lá atrás. Ó. Tá vendo? Você está vendo Marte? Júpiter? Então vai lá, pega a fila lá e vem vindo aqui. Porque a gente sabe que não existe lei de privilégio. Sabe disso. Então, a necessidade de aproveitarmos esse tempo é justamente quando a gente aproveita bem o tempo, aproveita e já é feliz com isso. E quanto vale a nossa vida hoje, essa encarnação? A gente sabe do valor disso. E não devemos fugir das questões materiais. Não é isso. Muita gente fala assim, não, eu se pudesse morava numa ilha, eu ia levar todas as obras espíritas, ia ficar lendo, mas aí você ia praticar com quem? Os pés de coqueiro? Ia com quem? Com as conchas? Ia virar um náufrago, né? Como é que ia fazer? O nosso crescimento é justamente nisso aqui. É nessa possibilidade. Eu pego a informação, coloco ela na minha vida e faço ela funcionar. Por que Jesus, que não escreveu nada, Jesus escreveu alguma coisa? Tirando aquela passagem na areia, que quando a mulher... hoje não se fala mais, como é que ela fala? Como é que é o termo hoje? Carente. Carente afetivamente, né? Ou é onde... Você sabe quanto tempo demorou para escrever os evangelhos? Quanto tempo demorou depois que Jesus regressou à parte espiritual? Quase 30 anos. Então, veja, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. E por que aquilo que Jesus falava tem tanta força para nós hoje? Por quê? Porque é verdade. Porque faz sentido em nossas vidas. Porque Jesus foi criado igual nós fomos criados. De que jeito? Simples e ignorante. Um dia Jesus passou num centro, talvez em Maria Eulália, em outro planeta, em outra época, num lar de amor, numa federação espírita, quem sabe? Né? Ele passou por tudo isso. Então, quando ele fala do coração, porque ele sabe, eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Como que ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo porque ele conseguiu trabalhar a vida dele e se transformar numa pessoa, num espírito virtuoso. E que ele e Deus tinham a mesma frequência. Eu e o Pai somos um. Em quê? Porque eu sigo as leis divinas. Eu vivo as virtudes. Isso faz muita diferença. Porque quando Kardec fala, e quando Divaldo fala, na própria federativa, às vezes alguém fala, não, porque o nosso destino é sermos espíritos crísticos. A gente duvida, né? Acho que não é eu, não. Ele deve estar falando para outra pessoa, não é para mim, não. Mas será que a gente não vai conseguir um dia? O que vai ser necessário para isso? Trabalho. Trabalho. É não se rebelar contra Deus nas dificuldades. É não se rebelar contra a vida. É sermos gratos. Termos nos ocuparmos em desenvolvermos essa virtude da gratidão, que é fundamental. Sermos gratos por tudo que nos acontece de bom, por tudo que não nos acontece de ruim, por tudo que nos acontece de ruim. Vocês já pensaram nisso? Até pelo que nos acontece, que não nos agrada, nós devemos ser gratos. Por quê? Porque se está acontecendo, é que nós necessitamos passar por isso. Acelera, né?
Se não nos rebelarmos e tivermos a gratidão nesse momento, com toda certeza, vamos cada vez mais nos aproximando do Pai Celestial. Então, meus irmãos, eu tenho esse livro aqui do Kardec, vocês não têm, né? Pelo jeito. Passo a passo para a felicidade. Tudo que vocês perguntam, que quiserem saber sobre felicidade, está aqui dentro. Tudo. Tudo. De forma muito clara. De forma que eu consigo realmente resolver na minha vida. Quando eu for reclamar de alguma coisa, eu falo, opa, foi eu que escolhi. Fui eu que escolhi a família, fui eu que escolhi a vida. Não vou reclamar, não. Vou aprender com isso e vou buscar tirar proveito da situação, aprender com a situação. Então, que a gente mude o nosso ponto de vista. Que o nosso ponto de vista seja realmente de pessoas espíritas, que se entendam como espíritos imortais, criados para a felicidade. Que as coisas do dia a dia que vão acontecer, que elas tenham o valor das coisas do dia a dia, mas que não venham nos causar um sentimento de vitimização, por exemplo. Que é o nosso inimigo o inimigo mais nocivo, esse sentimento que muitos de nós, principalmente num mês que se fala muito sobre o Setembro Amarelo, mês de suicídio, e que as pessoas começam a buscar, a pessoa que começa a se vitimizar, começa a colocar dentro da vida dela uma série de equívocos que muitas vezes levam ao suicídio. Que sejamos felizes. É o que Deus espera de nós. É o que Jesus espera de nós. Se nós não conseguirmos sermos felizes dentro dos limites hoje possíveis, não é culpa do Pai, não é culpa, é a nossa falta de entendimento sobre as questões divinas. E para eliminar, para ressignificar isso, é só ler as obras básicas. Colocando isso na minha vida, o que isso tem a ver comigo, o que isso realmente faz sentido para mim, com certeza eu vou mudar a forma com que eu vou olhar as coisas, como eu vou ver as coisas, com que eu vou ouvir as coisas, como eu vou proceder com as coisas. Gostaria de aproveitar nesse final para convidar o evento. Estava quase escapando do milho, mas já ia entrar no milho de novo, se eu não falo, né? Fica calmo, tá? Nós vamos ter agora sexta, sábado, domingo, lá na Federação, um encontro de áreas, do ápice e da área do atendimento espiritual. É um encontro muito bacana, que está sendo trabalhado assim, virão pessoas coordenadores da FEB, da Federação Espírita Brasileira, teremos pessoas aqui da própria federativa. Está sendo construído a muitas mãos para que a gente possa retomar aquele sentimento que todos os eventos da federativa sempre tiveram. Aquele acolhimento, aquele momento gostoso, salutar, aquele momento que todos que vão saem realmente elevados, saem felizes. O tema vai ser os mensageiros do Cristo. E vai ser assim, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo até a hora do almoço. Teremos no sábado e no domingo teremos o almoço, né? Um valor simbólico para ser feito ao preço de custo a alimentação. Porque às vezes assim, é trabalhoso você ir lá na federação, aí você vai almoçar em casa, né? E aí um sábado à tarde, aquele sol, aquele calor, né? Pesa muito o olho às vezes, né? E aí você acaba não voltando, né? Então, a gente já quer confraternizar o dia inteiro. Então, já vai ter uma comidinha muito gostosa, sobremesas e muita conversa boa lá. Ok? Agradeço muito a vocês. Ele falou que podia ficar até às 9, mas eu vou parar às 8h30. Tá bom? Vamos fazer a oração? Amado Mestre Jesus, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome,
buscando através dos teus ensinamentos o caminho que devemos seguir para o nosso autodescobrimento, para a nossa autoelevação, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti e do nosso Pai Celestial. Ilumina, Senhor Jesus, os nossos corações, os nossos pensamentos, para que realmente possamos estar sempre vigiando, orando, ouvindo o nosso anjo de guarda, esse amado amigo que cuida, zela de nós 24 horas por dia. Que possamos seguir as suas intuições, que possamos, Senhor Jesus, sermos espíritas de verdade, cristãos na essência, sendo pessoas justas, amorosas e caridosas para conosco e para com todos aqueles os quais convivemos. Gratidão, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Ilumina todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que essa luz produzida nessa casa de amor e de paz possa envolver todo o bairro, toda a nossa cidade, levando-nos o consolo necessário para muitos corações. Assim seja. Assim seja.